Pronto, a gente botou para gravar, não está conseguindo fazer a transmissão, mas a gente grava a aula e depois disponibiliza no YouTube. Bom, vamos dar início então, irmãos, a essa nossa aula. Todo início de aula eu gosto de fazer uma... O Gustavo saiu do slide, vai em ferramentas, apresentação, PowerPoint, isso, aí vai abrir, tem aí novos céus e nova terra. Perdão, tá, irmãos? Eu gosto de fazer uma recapitulação. Por quê? Muitas vezes a gente tem novas pessoas, novos alunos, pessoas que não acompanharam outras aulas. E é bom a gente recapitular também, para a gente ir consolidando o conhecimento, consolidando a ideia. Então a gente começou estudando o Apocalipse, viu a natureza da literatura apocalíptica e o principal objetivo da literatura apocalíptica. A literatura apocalíptica não é só presente no livro de Apocalipse de João. Era uma literatura que era comum aos textos judaicos entre o século II a.C. e o século II depois de Cristo. Então houve N livros, N textos que são de natureza apocalíptica. Obviamente o Apocalipse de João é canônico, considerado inspirado por Deus e por isso palavra de Deus. Mas olhando para todo esse conjunto de obras apocalípticas, o que a gente percebe é que o Apocalipse ele tem um objetivo, a literatura apocalíptica: encorajar, consolar e fortalecer os crentes no momento das perseguições. Esse é o objetivo da literatura apocalíptica, via de regra, em todos os livros que lançam mão dessa literatura. É trazer uma esperança futura e atenuar a dor e o sofrimento presente, trazendo uma palavra de consolo e de encorajamento. E a gente viu que Apocalipse ele se divide então em algumas sessões. A primeira sessão a gente já estudou, e ela é chamada de Cristo. A gente deu o nome de Cristo entre os 7 candeeiros, ou 7 candelabros, e vem as mensagens às igrejas, mostrando ali a ação da igreja, a ação de Deus, de Cristo, no meio da igreja, durante os 2000 anos de história, desde o advento de Cristo até os nossos dias, e permanecerá sendo a história, de certa forma, escrita, até a vinda de Cristo, a sua segunda vinda. A gente viu então, e a gente entrou agora na segunda sessão, que vai do capítulo 4 até o capítulo 7. Na segunda sessão, que vai do capítulo 4 até o capítulo 7, nós vimos uma figura, que é a figura do livro com 7 selos e o cordeiro digno de abrir o livro. O capítulo 4 ele é central e importante para toda a compreensão, não só o 4, o 5 também. Os 2 capítulos são importantes para a compreensão de todo o livro do Apocalipse. Porque nesses 2 capítulos, João, ele vê alguém assentado sobre o trono, no centro, e ao redor dele vê-se 24 anciãos, vê 4 seres viventes, que são querubins, que passeiam entre o trono, vê, além dos 24 anciãos, milhões de anjos, e depois de milhões de anjos, toda criatura que há no céu, na terra e nos mares, tudo que neles há, adorando a Deus. Então a mensagem que é transmitida é Deus no centro do universo, o trono de Deus está sentado no centro do universo, e Ele governa e é soberano sobre todas as coisas. A gente viu também, nessa visão do trono, que há figuras, por exemplo, os 4 seres viventes, o trono de Deus, os 4 seres viventes, 7 tochas de fogo, um mar de vidro. Mais adiante a gente vê a figura, no capítulo 6, a gente vai enxergar a figura de um altar do incenso, debaixo do qual estão as almas dos santos que clamam e pedem a Deus porque vindiquem a sua morte contra aqueles que os martirizaram, que os perseguiram. Até quando, Senhor, não vingarás o nosso sangue? A oração daqueles crentes que estavam ao pé do altar do incenso. Então a gente vê que essas figuras remetem ao tabernáculo. Ou seja, aquela visão que João tem é uma visão de um tabernáculo eterno. É Cristo no centro, habitando no meio do seu povo, habitando no meio de todo o universo, de toda a criação, conduzindo todas as coisas, e Ele é digno de louvor e de adoração.
O tabernáculo tinha essas características. Ele tinha um candelabro com 7 chamas de fogo, ele tinha as figuras dos querubins bordados pelo tabernáculo. O tabernáculo tinha a bacia de bronze, e em determinado momento era o mar de fundição no templo de Salomão, que simboliza aquele mar de vidro. O tabernáculo tinha ao redor dele o povo de Deus, o povo de Israel, dividido bem ao redor, alguns ao norte, outros a leste, outros a oeste. Na verdade, o contrário, eu fiz aqui com o contrário. Outros ao sul, mas o tabernáculo no centro. Cristo no centro, Deus no centro. E aí, aquele que estava sentado sobre o trono, ele tinha nas suas mãos um rolo, um livro. E aquele livro estava selado com 7 selos. Aquele livro selado com 7 selos traz-se a ideia de que aquele livro ele contém o desenrolar da história. O desenrolar da história que João, então, ele chora, ele lamenta o fato de ninguém ser digno de abrir aquele livro. A gente viu a ideia de ser digno, não é porque os livros que eram selados, ou as cartas, correspondências que eram seladas, aquele lacre, aquele selo, só podia ser aberto por quem era o destinatário daquele livro. Então não podia qualquer pessoa pegar uma correspondência de um rei e abrir, senão a pessoa que é destinatária. E a pessoa que é destinatária, ela tem a garantia de que aquela mensagem ela está íntegra, porque o lacre não foi rompido. Porque se o lacre foi rompido, aquela mensagem poderia ser adulterada. Então só havia um destinatário digno de abrir aquele livro. E João olhava, não via ninguém. Ele começa a chorar, chega um ancião por trás dele e fala assim: ô João, não chora, João, não chora. Por quê? Porque o leão de Judá, ele é digno de abrir o livro. E quando João olha, ele vê um cordeiro em pé, e parecendo que tinha sido morto. Ele tinha a aparência de ter sido morto, mas estava vivo, estava em pé. E o cordeiro, ele vai até a mão daquele que está sentado sobre o trono, ele pega o livro e ele começa a abrir os selos. E aí há todo um ambiente de adoração nos céus. A gente já viu, já estudou sobre isso. Agora a gente então vai ver os desdobramentos, ou na verdade o 7º selo. A gente começou a enxergar o 7º selo, a ver o que é o 7º selo, vamos relembrar. Mas o capítulo 7 ele é o 6º selo. O capítulo 7º é a conclusão do 6º selo, e no início do capítulo 8, a abertura do 7º selo, e a gente fecha essa nossa sessão, que a gente estuda, que é Cristo, na verdade o Cordeiro e o livro com os 7 selos, o livro selado. Relembrando rapidamente os 7 selos, Apocalipse 6. O 1º ao 4º selo, nós vimos que são aquelas figuras muito conhecidas e temidas, que são os cavaleiros do Apocalipse. A gente viu que saem 4 cavalos, com cavaleiros assentados. O primeiro cavalo é um cavalo branco, ele tem um arco na sua mão, uma coroa, ele sai vencendo para vencer. A gente estudou as possibilidades de interpretação desse texto. Alguns acreditam, e não há consenso, alguns acreditam que esse cavalo branco e o cavaleiro assentado sobre ele é o anticristo, alguém que se coloca no lugar de Cristo. É complicada essa interpretação por alguns motivos. Primeiro, que ele sai vencendo e para vencer, ou seja, ele será o vencedor final. E o anticristo não é. Segundo é que o branco não é associado no Apocalipse. A gente lembra que Apocalipse ele deve ser interpretado figuradamente, ele é repleto de símbolos, ele não deve ser interpretado literalmente. Então essa figura da cor branca que representa santidade e justiça não é atribuída ao mal em nenhum momento no Apocalipse. Então a gente descarta a possibilidade de ser o anticristo. Outros vão dizer que algum poder militar, como os partos na época dos romanos, de Roma, do Império Romano. Lembrar que João escreveu dentro do contexto do Império Romano, o Apocalipse, muitas figuras vão remeter ao Império Romano, sem dúvida. Esse poder militar ele vai se perpetuando até os nossos dias, esse poderio militar. E a gente vai ver tantos impérios que conquistaram o mundo, as nações, ao longo dos anos, e alguns vão defender que esse poderio militar, porque o branco ali vai representar conquista. Outros vão dizer que esse cavaleiro branco é o próprio Senhor Jesus. No capítulo 19 de Apocalipse vai apresentar Jesus como um cavaleiro assentado sobre o cavalo branco, trazendo na sua mão uma espada, tendo escrito na sua coxa Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. São interpretações possíveis a da conquista, e muitos teólogos bons
bem conceituados vão defender ambas posições. Mas eu tenho preferência por uma quarta e última posição, que é a que eu apresentei aos irmãos, que se trata do Evangelho. Então o próprio Senhor Jesus, se enviar como um cavaleiro, seria meio complicado. Essa quarta opção de ser o Evangelho de Jesus, que expandiria pelo mundo, que conquistaria nações, que ganharia reinos, é uma opção viável e parece mais adequada ao contexto. E aí é bom lembrar, e a gente viu isso, que houve um teólogo do século III, ele ganhou muita notoriedade no ano 270 depois de Cristo aproximadamente, que ele vai trazer a interpretação desse texto no seu comentário do Apocalipse. Ele se chama, se eu errar, depois os irmãos me corrijam, Valentino de Petal. E ele foi bispo numa região que hoje é a região da Hungria, chamada Panônia. E ele escreveu num comentário do Apocalipse, isso muito próximo do período apostólico, falando que esse cavalo branco é a palavra de Deus que conquistaria, que cresceria, e ele mesmo provavelmente não viu toda a expansão que o Evangelho de Jesus alcançou e trouxe essa interpretação. Ou seja, não foi uma interpretação pós-acontecimento, foi uma interpretação durante o acontecimento. Então eu acredito que talvez essa seja a interpretação mais viável para esse cavaleiro branco, se tratar do Evangelho conquistando, sendo anunciado e proclamado entre as nações, e este Evangelho de Jesus terá a vitória final. Ele saiu vencendo e para vencer, a despeito das perseguições. A gente viu também o cavalo vermelho que alguns atribuem como guerra, mas eu diria, talvez, e obrigado Paulo Lordelo, a contribuição do Paulo foi decisiva para eu firmar minha posição. Mais do que guerra, eu entendo que esse cavalo vermelho é a violência. É homem matando homem, não necessariamente em contexto de guerra. E nós vemos o quão a violência se expandiu ao longo dos tempos. Hoje a gente vive um cenário de violência no Brasil que é quase um cenário de guerra, que mata mais do que a guerra, que guerras que existem ao redor do mundo, a violência no Brasil, homens matando homens. Então esse cavalo tem uma espada nas mãos, ele recebe uma grande espada e ele tem o poder de tirar a paz da terra e permitir que homens matem homens. Um terceiro cavalo que nós vimos, lembre-se, irmão, só voltando um pouquinho, toda essa visão de João compreende o momento em que, a partir do momento em que o Cordeiro tem o livro selado sendo aberto em suas mãos. Quando que isso acontece? Quando Cristo morre, ressuscita e sobe aos céus. Ou seja, os cavaleiros, eles não serão soltos no momento vindouro de fim do mundo. Eles já foram soltos há 2000 anos, digamos assim. Eles estão agindo e atuando no mundo. O Evangelho está expandindo, homens matando homens, e agora, por fim não tem mais um cavalo depois, a gente vê o cavalo preto. Muitos atribuem à fome. Ele envolve um contexto de fome, mas eu acredito que ele extrapola esse contexto de fome. Ele tem uma balança nas mãos, esse cavaleiro, no cavalo preto, e ouve-se uma voz, não é a voz dele, uma voz, pode ser a voz de quem está sentado no trono, não é bem claro o texto, mas ouve-se uma voz que diz, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, não danifiqueis nem o vinho nem o azeite. Bom, o que eles trazem, o que traz claramente nesse texto é a carestia de alimento, ou a dificuldade de se obter alimento. 1 denário era o salário de um dia de um trabalhador naqueles tempos de João. Ou seja, você pensa que um trabalhador, ele trabalhava a jornada diária e recebia 1 denário como pagamento pelo que ele fez. Uma medida de trigo, nas medidas bíblicas, é o que se chama de 1/4 de trigo. Ou seja, male dá para uma pessoa se alimentar com uma medida de trigo. O que ele está falando aqui é que é o seguinte, a pessoa trabalharia por uma ração diária. A pessoa trabalharia pela sua subsistência somente. O trigo era uma pequena fração do valor de 1 denário nos dias de João. Com 1 denário a pessoa fazia muitas coisas, mas o alimento seria tão escasso e tão caro que a pessoa trabalharia em troca de alimento. A gente não precisa nem entrar no mérito de se isso aconteceu ou acontece não, acho que é bem claro. E a gente vê, inclusive nos nossos dias, situação assim. Escravização,
né? É uma realidade, infelizmente, ainda. E a gente vê também ideologias e regimes políticos que trabalham dessa forma, impondo uma ração diária em troca de trabalho. Mas aí entra um detalhe que é importante nesse texto, e por isso que não trata só de fome. A balança, ela não é só um símbolo do comércio do alimento, ela é um símbolo da justiça na Bíblia também. Então a gente vê Deus condenando os pesos injustos de uma balança, ou seja, aquela balança fraudada para poder cobrar mais quando é vendido, né? Então aqui está sendo trabalhada uma questão de injustiça, porque o azeite e o vinho, que são alimentos mais abundantes na mesa dos ricos, eles não seriam danificados. Não teria problema com eles, o problema seria só com o trigo e a cevada. A cevada era um alimento de segunda categoria, normalmente dado a animais. Normalmente. Agora, o vinho e o azeite abundante na mesa dos mais ricos, não que não existia na mesa do trabalhador, existia, mas abundava na mesa dos ricos. Esse não, esse aí deixa quietinho. E a gente vê essa questão da injustiça. Enquanto os pobres ou o povo, ele trabalha em troca do alimento, existe uma elite que usufrui do bom e do melhor às custas do povo, e aquilo ali não pode ser tocado, não pode ser mexido. Então a gente vê que além de trabalhar uma questão de carestia e de dificuldade na obtenção de alimento, também está sendo mostrada uma injustiça nas relações sociais, nos quais os pobres passam fome e os ricos ou a elite tem abundância de alimento. E por fim, a gente vê o cavalo amarelo, e o cavalo amarelo, eu até mostrei para os irmãos, a palavra amarelo traduzida aqui, ela é clorós no grego, de onde vem o cloro, e a ideia é que é aquela cor esverdeada mesmo. O cavalo, ele é um cavalo verde pálido. Na verdade, o que João está vendo era um cavalo morto, tá? Era um cadáver de cavalo vivo, um zumbi de cavalo. É isso que João está vendo ali naquele momento. A gente chama de cavalo amarelo, ou de cavalo pálido em outras traduções, mas ele está vendo, eu imagino, né, eu fico imaginando um zumbi de cavalo, porque quem está sentado sobre ele é o único cavaleiro que possui nome. Nenhum outro cavaleiro possui nome, é identificado. Somente o quarto cavaleiro, e o nome do quarto cavaleiro é a morte. E ele então, o inferno segue, mostra que ele traz consigo, além da morte física, a morte espiritual, e ele tem o poder da espada e da fome, ou seja, do cavalo vermelho e do cavalo preto. Ele tem o poder da espada, da fome, de pestes, mortandades, doenças, é tudo sinônimo, e de animais selvagens, para dizimar, matar a quarta parte dos homens sobre a face da terra. E quando a gente olha para animais, a gente pensa nas forças da natureza. Então ele está falando, olha, vão ser mortos por meio de violência, por meio da escassez de alimento, por meio de doenças e por meio de questões naturais, para matar generalizadamente os seres humanos. Quarta parte não é exato, não é. Por exemplo, eu trouxe um exemplo aqui que a peste negra estima-se que ela possa ter matado entre 30% e 60% da Europa durante a Idade Média. Ou seja, a população da mais desenvolvida, uma das populações mais desenvolvidas em número de pessoas, 60%, até 60% foi dizimada. Até mais do que a quarta parte. O que a ideia que se traz aqui é de um grande número de pessoas morrendo sobre pestes, sobre desastres naturais, sobre a escassez de alimento e sobre a violência do homem. Tá? E aí a gente então vai caminhando para o quinto selo. Vimos isso já na última semana, os mártires, né, a alma dos mártires, debaixo do altar do incenso. Imagina esse púlpito aqui, não é bem isso, mas era uma mesa mais ou menos dessa altura, e as almas dela, dos mártires, ao redor, no chão, debaixo desse altar do incenso, como se as almas deles tivessem sido derramadas, como oferta, como libação, e escorrido pelo altar do incenso e colocado debaixo dele aqui, e elas repousavam debaixo dele, e elas começavam a orar a Deus: até quando, Senhor? Até quando o Senhor não vingará o sangue? A gente viu, a vingança pertence ao Senhor, e Deus fala: olha, ainda por um pouco de tempo, na perspectiva de Deus, claro, e o sangue de vocês vai ser vingado. E abre-se então o sexto selo. No sexto selo, vê-se um juízo de Deus sobre a natureza e um juízo de Deus sobre os ímpios. Então há um grande terremoto,
existem sinais nos céus, o sol se escurece, o céu fica negro, ele se enrola e fecha como um rolo, como um pergaminho. Eu até falei para os irmãos que isso aí já é um sinal de transição de uma antiga criação para uma nova criação, uma transição para novos céus e nova terra, que é o ápice, a conclusão, é o clímax do livro do Apocalipse, é a chegada do novo céus e de nova terra. Então já o céu se enrolando, preparando o caminho para esses novos céus, nova terra, e há movimentos na terra, tremores. Além desses juízos sobre a natureza, a gente viu que há juízos sobre os ímpios se escondem, pedem aos montes, caem sobre nós, mas esconda-nos da face de Deus e da face do Cordeiro, porque quem pode suportar a ira de Deus e do Cordeiro? Então aqui é o dia do Senhor chegando. Tudo isso que a gente vê é o dia do juízo de Deus, o dia do Senhor se avizinhando, chegando, e Ele exercendo o juízo sobre todos os ímpios e sobre os santos também, sobre os justos, que é o que a gente vai ver hoje no capítulo 7. O capítulo 7, ele começa tratando sobre a figura dos 144 mil judeus. Vamos ler o texto? Para a gente poder dar uma olhada breve nele. Apocalipse 7, versos 1 a 8. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvores alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com o selo a testa dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram marcados com o selo, e eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram marcados com selo 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Aser 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Issacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil, e da tribo de Benjamim foram marcados com selo 12 mil. Somente até aí, e a gente segue a nossa interpretação e o nosso entendimento do texto. A gente viu que há juízos de Deus estabelecidos sobre a terra, mar e etc. E ali, quando Deus fala para segurar os ventos até que sejam marcados e etc., e segurar os anjos até que mostra justamente isso. Deus tem um momento exato para exercer o seu juízo, para executar o seu juízo. Tanto as ações da criação, tanto com as ações angelicais, elas devem aguardar esse momento do juízo de Deus. Então, João agora ele vê toda essa realidade que a gente passou agora, sobre uma multidão, ele vê anjos e ele ouve para não se danificar, e ele ouve, ele não vê as pessoas, ele ouve que 144 mil seriam marcados com o selo de Deus. Ele não vê esses 144 mil, e dá-se a entender para ele compreende que aqueles 144 mil era gente de toda a tribo de Israel. Interessante é que são alguns pontos. Primeiro, não são as 12 tribos que estão ali. Nem todos os crentes das 12 tribos, eles estão presentes. Israel é representado naquele versículo de um todo, mas a gente tem alguns problemas. Por exemplo, não tem a tribo de Dan contada ali naquele meio. Segundo, não existe a tribo de José. Não existe a tribo de José. José, quando a herança foi repartida por Jacó, José não recebeu herança, ele era vice-governador do Egito. Quem recebeu herança foi quem no lugar de José? Os 2 filhos dele, Efraim e Manassés. Manassés está contado aqui, mas Efraim não.
Efraim também não está contado entre os 12. E aí a gente olha para a Bíblia e vai entender, por exemplo, que Dan, ele em Juízes 18, ele cometeu abominação e idolatria no povo de Israel. Por isso Deus, praticamente, a tribo de Dan foi praticamente dizimada do meio do povo de Israel. Praticamente dizimada. Na verdade, a tribo de Dan foi misturada com as demais tribos. Ela foi dizimada, ela acabou. Então a gente vai compreender esse texto à luz do Antigo Testamento. A gente vê também que Efraim, da mesma forma, cometeu idolatria. Ele adorou Efraim, se os irmãos olharem em 1 Reis 12, 29, depois os irmãos podem ver, essa tribo concordou que o rei Jeroboão colocasse no meio de Israel um bezerro de ouro e fosse adorado, e eles adoraram esse bezerro de ouro, assim como seus pais no deserto. E isso foi abominação diante dos olhos de Deus. Então Efraim, ele não podia ser incluído sob o nome de José. Por isso essa prerrogativa, essa bênção foi concedida a José e não a Efraim. Tanto Dan quanto Efraim cometeram abominação diante dos olhos de Deus, e eles foram excluídos desse número de 144 mil. Claro, um dos pontos que Apocalipse vai tratar, claramente, é o combate à idolatria, especialmente a figura do imperador romano. A gente viu no contexto histórico, lá atrás, e viu nas mensagens às 7 igrejas, que havia cidades onde havia templos de adoração ao imperador romano, e a palavra de Deus no Apocalipse vai combater frontalmente esse tipo de idolatria. Então o que está sendo mostrado aqui, nessa numeração das tribos de Israel, é que Deus não tolera a idolatria. A idolatria é uma abominação aos olhos de Deus. E quando a gente fala idolatria, os irmãos não pensem que são somente imagens, somente esculturas, só lembrem de repente talvez do que acontece em determinadas vertentes do cristianismo ou religião, com ícones, não. São os ídolos do nosso coração também. Quando a gente deposita a nossa confiança no dinheiro, no nosso trabalho, na nossa capacidade, nos bens que temos, quando isso se torna o nosso Deus, isso se torna o nosso ídolo. E isso é igualmente condenável aos olhos de Deus, como se ajoelhar diante de uma imagem de escultura e dizer para ela: tu és o meu Deus. É igualmente ídolo. Então, o que está sendo combatido nessa numeração é claramente a idolatria. E a gente vê então que Deus vai e marca, ele diz que marcará esses 144 mil homens. Lembrem-se, irmãos, lembrem. Apocalipse não é literal. Apocalipse é figurado. Se a gente pensar que esses 144 mil serão aqueles que serão salvos, nós estamos lascados. Porque se for literal, são 144 mil, está bem limitadinho. Segundo, que são homens, as mulheres estão de fora. Terceiro, que são virgens, eu estou de fora. Entendeu? Então, não é literal, é figurado. É figurado, é claramente figurado. João ouve, e eles são marcados, eles recebem um selo. O selo, a gente vai ver, a palavra de Deus vai dizer o que é o selo. Vamos lá, pode falar alto, quem sabe? O Espírito Santo. Vocês, Paulo diz, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. A palavra de Deus diz isso. Então a gente vai interpretar o Apocalipse, é a Bíblia interpretando a Bíblia, a própria Bíblia interpretando a Bíblia, e a gente vai entendendo esses sinais, a gente vai entendendo o que são esses símbolos. Esse selo é o Espírito Santo. O que Deus está dizendo? Existe um número de eleitos que serão completos. A gente viu isso no capítulo 6. Olha aqui, eu vou voltar um pouquinho aqui no capítulo 6, lá no 5º selo, quando os santos, os mártires, eles oram a Deus pedindo vingança pelo seu sangue, a palavra que é dada para eles é o seguinte: então a cada um deles, essas almas dos mártires, foi dada uma veste branca, e lhes foi pedido que repousassem ainda por um pouco de tempo, até
até que se completassem o número dos seus conservos. Que número é esse? Figuradamente, simbolicamente, é apresentado por João um número de 144 mil. Ou seja, há um número estabelecido. Agora, esse número, ele tem uma mensagem por trás. São 12 tribos, cada tribo 12 mil pessoas. O que está sendo mostrado aí é a totalidade do povo de Deus. Um grande número, uma grande multidão. Quando a gente pensa em 1000 anos no Apocalipse, quando a gente pensa em 1000 pessoas no Apocalipse, a gente pensa num grande número, num número incontável. É uma forma de grandeza, não é literal. E quando coloca ali que são 1000, é um grande número. Se são 12, é o povo de Deus. Nós tivemos 12 tribos no passado, nós tivemos 12 apóstolos, 12 no Apocalipse. Vai lembrar-nos sempre do povo de Deus. Lembra dos 24 anciãos? 12 mais 12. O povo de Deus na antiga dispensação, o povo de Deus na nova dispensação. 12 vai sempre apontar e mostrar o povo de Deus. Esse 144 mil é a totalidade do povo de Deus em todas as eras, no passado, no presente e no futuro, aqueles que já estão na glória, aqueles que estão na terra, todo o povo de Deus reunido, selados com o Espírito Santo da promessa, e há um número estabelecido para esse povo, que eu não sei qual é. Simbolicamente foi mostrado 144 mil. Alguma dúvida aqui, irmãos, nesse entendimento? Isso faz parte do sexto selo. O sexto selo foi aberto, houve juízo sobre a natureza, houve juízo sobre os ímpios, e João agora vê o céu, o ambiente do céu, e ele ouve sobre esses 144 mil que receberão o selo de Deus, o selo do Espírito Santo. Alguma dúvida sobre esse ponto? Quer perguntar agora ou quer perguntar depois? Depois? Então tá bom. Fala, Felipe. Sim, é esse número. Os testemunhos de Jeová, eles trabalham esse número. Na verdade, é até a dúvida, certamente a dúvida da Kate. Porque a Kate já caminhou um tempo junto, né, Kate, com testemunhas de Jeová, e ela vai perguntar depois sobre isso. Mas você quer fazer a pergunta? Às vezes é a dúvida de outra pessoa. Esse 144 mil, ele é rígido, ele é literal. Então, igual você falou, estamos lascados, porque na minha cabeça não cabe, né? 144 mil. Mas já li ao respeito e é realmente um número simbólico, que abarca mais do que os 144 mil. E é interessante que a gente vai vendo que é dividido por tribo e traz toda a simbologia do povo de Deus. Então, o povo de Deus no Antigo Testamento, o povo de Deus no Novo Testamento, aqueles que morreram com Cristo, aqueles que vivem e caminham hoje com Cristo, aqueles que morrerão e virão, né, que nem nasceram ainda, todos eles contados nesses 144 mil. Todos eles. É um número simbólico, uma grandeza de pessoas. E a gente vai ver isso na frente. E eles falam assim, os 144 mil são os que iriam acompanhar a Jesus na nova terra. Tipo uma nova ordem, tipo isso. Uma elite. É isso. Uma elite para governar. Isso. Uma elite para governar a nova terra. Mas aí João, ele ouve o número. Agora que vai vir o sentido. Agora que a gente bate o martelo sobre o que é 144 mil. João ouve um número, 144 mil. Aí ele vai começar a ver esse número. Então a gente vai, só vou ler aqui antes o que esse daqui é o William Hendrickson. Ele tem o livro chamado Mais que Vencedores, que é um comentário do Apocalipse. Boa parte do que a gente está vendo está nesse livro, salvo algum entendimento que eu divirjo dele. Por exemplo, ele entende que o Cavaleiro Branco é Jesus. Já eu acompanho Simon Kistemacher, que tem um comentário também do Apocalipse, que defende que o Cavaleiro Branco é o Evangelho. Então, William Hendrickson vai dizer, o cristão é selado num sentido triplo. O Pai o selou, pois o crente usufrui da proteção do Pai ao longo da sua vida. O Filho o selou, pois ele o comprou e remiu o crente com o seu próprio sangue precioso. Ele nos possui. E o Espírito o selou,
pois testifica que somos filhos de Deus, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. É o selo que aqueles 144 mil recebem. Só que aí, quem são esses 144 mil? Apocalipse 7, 9 a 17 responde. Vamos ler? Apocalipse 7, 9 a 17, eu vou ler para a gente agilizar e já caminhar para o fim da nossa aula. Depois dessas coisas, vi e eis uma grande multidão que ninguém podia contar. Olha os 144 mil aí. Está na sequência, está no contexto. Ele ouve que são 144 mil e ele olha para ver, é a mesma coisa. É mais ou menos parecido quando ele está lá na sala do trono, que fala a respeito dos 7 selos, e que fala assim, quem pode abrir? Ah, é o leão da tribo de Judá. E ele olha e ele não vê um leão, ele vê um cordeiro. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Ele ouve, olha, são 144 mil que serão selados. Na hora que ele se vira e olha, é uma grande multidão. Esses 144 mil são uma grande multidão, que não se podia contar, que não era só daquelas 12 tribos de Israel, mas de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeiras nas mãos. Palmeiras aqui não é o time de futebol não, tá, gente? É a plantinha mesmo, brincadeiras à parte, um dia a gente continua. E clamavam com voz forte, dizendo, ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Essa multidão de selados é aqueles que reconhecem a soberania de Deus e a salvação em Cristo Jesus e que entregaram suas vidas a Deus. Eles proclamam diante dele, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação não pertence ao dinheiro, a salvação não pertence ao Estado, a salvação não pertence aos bens que possuo, nada disso me pode trazer segurança, a salvação pertence ao que está sentado no trono e pertence ao Cordeiro. É isso que aquela grande multidão estava proclamando. E todos os anjos que estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes, que são os 4 querubins, diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. E aí começa um outro ambiente de louvor, de adoração àquele que está sentado no trono e àquele que é o Cordeiro, dizendo, amém, o louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graça, a honra, o poder, a força, sejam ao nosso Deus para todos sempre, amém. E um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou, quem são? Quem são esses? E de onde vieram aquela grande multidão de todas as tribos, povos, línguas, nações? De onde vieram? Quem são estes que estão vestidos de branco? E eu respondi, Senhor, o Senhor sabe. Eu não sei não, mas o Senhor sabe. Me fala aí quem é. O próprio João respondeu. E o ancião disse, são os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro, e por isso estão diante do trono de Deus, e adoram de dia e de noite no seu santuário. Lembra que aquela visão no céu era a figura do tabernáculo? Aqui é confirmada. Estão de dia no santuário de Deus, de dia e de noite. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Estenderá sobre eles o seu tabernáculo e jamais terão fome, nunca terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, jamais, pois o Cordeiro, que está no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. E meus irmãos, fechando aqui, encerrando, esse é o dia do Senhor para os santos. Esse é o dia do Senhor para aqueles que proclamaram que ao Senhor, aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Então o que está sendo mostrado em todo o tempo era juízo sobre a natureza, o juízo sobre os ímpios e o juízo sobre os justos. Os justos receberão o juízo de Deus também. O que a gente pensa é que juízo sempre é uma palavra com conotação negativa, com uma imposição de uma sentença necessariamente ruim, e não necessariamente é isso. Há uma sentença em favor do povo de Deus, que é uma sentença de justificação, de serem declarados justos, de serem feitos povos de Deus, e sobre eles não repousará a ira de Deus.
O clamor deles não é: Senhor, lance os montes sobre nós, vem a terra, cobre a gente aqui, para nos esconder da face de Deus e da face do Cordeiro, porque a ira deles será terrível. Não, o clamor deles não é esse. O clamor deles é ao Cordeiro e ao que está sentado no trono, pertence a salvação, pois eternamente, para todo sempre, o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para a fonte das águas vivas, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Eles vieram de grande tribulação, eles passaram por perseguição ferrenha. Não necessariamente se trata de um período da história, não necessariamente. Ali são todos os crentes que morreram com Cristo e por causa de Cristo, desde o Império Romano, desde as arenas, os coliseus, os leões, as cruzes, as tochas humanas penduradas em Roma para iluminar, desde os apedrejamentos e por aí vai. São todos estes que vieram de grande tribulação, e todos eles experimentarão não a ira, mas o amor eterno do Cordeiro, o amor eterno. E aí a gente caminha para o fim, olha lá, o juízo do Senhor para os santos, uma multidão incontável, que é paralela com aqueles 144 mil, a grande tribulação, que é esse período de dor, que é esse período de perseguição, que são aqueles que morrem por Cristo, por causa do nome de Cristo, por causa do Evangelho. São todos os cristãos que vivenciaram opressão e perseguição por toda a parte, ao longo de toda a história. Tudo isso, essa é a grande tribulação. E a gente vê, eu estou aqui até acompanhando um pouquinho aqui minha colinha, tá, irmãos? Para ver se eu não deixei passar nada. E a gente vê que Cristo é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. A gente vê Isaías, por exemplo, falando, no capítulo 12, graças te dou ao Senhor, porque ainda que tiraste contra mim a tua ira, se retirou, tu me restauraste. Eis que Deus é salvação, eu confiarei, não temerei, e com alegria nós beberemos das fontes das águas da salvação. João está vendo isso, o cumprimento da profecia. Outra passagem de Isaías vai dizer: o Senhor te guiará e continuamente fartará a tua alma em lugares secos. Você será um jardim fechado, um manancial, onde as águas nunca faltam. É isso que o Senhor está cumprindo na vida do seu povo. Todas aquelas promessas de bênção do Antigo Testamento, elas se completarão, serão realizadas plenamente, quando o juízo de Cristo vier. Quando Ele declarar o seu povo justo, e Ele como Cordeiro, Ele apacentar o seu povo. É a restauração do povo de Deus, a restauração final do povo de Deus. Então, vai ficar para a próxima aula o que é o sétimo selo. O sétimo selo, a gente vai ver que ele na verdade é a abertura de um novo ciclo, uma nova sessão do livro de Isaías. A gente viu que essas sessões são paralelas. Então, aquela primeira sessão que vai de Apocalipse 1 a 3, está relatando a ação de Cristo na história, desde a sua ascensão aos céus até os nossos dias, até a volta dele. Aí quando a gente olha os selos, também é a realização de coisas na história da humanidade, desde a ascensão de Cristo e ele abriu os selos até os dias, até a vinda de Cristo. E o sétimo selo então é isso. Quando o Cordeiro quebrou o sétimo selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Tem gente que brinca, que fala que não tinha mulher no céu, tá? Mas eu acho esse um comentário muito machista, porque ficou com silêncio no céu por quase meia hora. É um comentário ruim. Eu sei que tem irmã que vai ficar brava comigo porque eu fiz essa brincadeira, mas por favor, me perdoe. Quando o Cordeiro então ele quebrou o sétimo selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Então viu 7 anjos que estão em pé diante de Deus. Lembra, gente? Sempre simbólico. 7 anjos, o 7 traz a ideia de plenitude, de perfeição, de completude. Tá? Traz essa ideia quando a gente vê 7 Espíritos de Deus, é todo o poder do Espírito de Deus. Não é que Deus tem 7 Espíritos, literalmente, embora Ele pudesse ter, não é essa a questão, mas não são literais, são símbolos. Então aqueles 7 anjos, é o poder angelical na sua plenitude. Eles possuem 7 trombetas, lhes foram dadas 7 trombetas. E essas 7 trombetas,
é o início do próximo ciclo. E nós vamos ver o que é o toque de cada trombeta, como esse toque foi ouvido e é ouvido, percebido ao longo da história, mas isso é assunto para a nossa próxima aula. A gente fecha hoje com toda a recapitulação que a gente fez e com o que a gente aprendeu hoje, que Deus, Ele é o Senhor da história, Ele não é um mero espectador da história. Embora pareça que Deus tenha perdido o controle, jamais perdeu o controle. Dentro dessa história que Deus governa, haverá perseguição, haverá martírio, haverá dor. E a sensação do cristão é, olha, Deus se esqueceu de nós, mas Deus está dizendo, não, espera um pouquinho de tempo, vai chegar a hora de eu completar a minha vingança. Essa era uma mensagem de consolo para os leitores do Apocalipse nos dias de João. E essa é uma mensagem de consolo e encorajamento para nós hoje. Espera mais um pouquinho de tempo, parece que eu perdi o controle, mas eu não perdi o controle. Eu tenho o controle da história e o juízo virá. Aqueles que sofreram por Cristo desfrutarão da alegria de serem apacentados pelo Cordeiro e terem as lágrimas de seus olhos enxugadas por Deus. Por isso perseverem, por isso sejam fiéis, porque Deus restaurará o seu povo. Amém, meus irmãos? Claro, dúvidas, considerações que os irmãos desejam trazer? Respondeu os 144 mil? A gente vê que o 144 mil é colocado em perspectiva quando João se volta e vê a multidão. E aí a gente compreende quem são os 144 mil. Então João ouve um número, mas depois ele vê o que é esse número. E é uma multidão incontável. É que eu fiquei pensando o seguinte, a gente tem a mania de colocar tudo nas caixinhas, né? E como tem um pensamento mais linear, né? E eu, analítico, veja bem, eu pensei da seguinte forma, até os 144 mil, lembra que João é como se estivesse falando de uma vivência que ele conhecia, das tribos, certo? Aí ele olha para trás e vê tipo aquela galera chegando, né? Aí eu relaciono isso com a soltura dos cavaleiros. É como se o evangelho atingiu toda a pregação, né? Por mais que passassem por todas as dificuldades dos outros cavaleiros, né? Do vermelho, do preto, do amarelo, mas eles venceram. Então, esses são, talvez, os gentios, nós. Sim, claro, sem dúvida, porque é gente de toda... Como é que João sabia que era gente de toda tribo, de toda língua, de toda nação? Ele viu. Gente de toda tribo, língua, nação, cor de pele, idioma, tudo diferente. João viu, olho puxado, ele viu gente diferente. E ele viu que são os gentios. E seu comentário ele é muito pertinente. Esses são os que sofreram, que foram alcançados pelo cavalo branco, alcançados pelo evangelho e foram martirizados pelo cavaleiro vermelho, martirizados pelo cavaleiro preto, martirizados pelo cavaleiro verde, amarelo, né, o cavaleiro pálido. Todos eles chegam no céu vencedores, mas eles sofreram exatamente, por amor a Cristo, as dores dos cavaleiros que infligiriam o mal sobre a humanidade. Sem dúvida, perfeita a sua conclusão, né, fazendo toda a leitura desses 7 selos. Eles são resultado dos selos anteriores, inclusive dos ímpios que perseguiram e que se escondem, daqueles que usufruíram do bom e do melhor, enquanto perseguiam, matavam por fome, por espada, por violência, os crentes em Jesus. Mas esses crentes triunfaram, e eles entrarão na terra, eles entrarão no descanso eterno de Deus, né, viverão com o Senhor. Serão apacentados pelo Cordeiro, e Deus enxugará dos olhos deles toda lágrima. É isso mesmo, é isso mesmo. Mais alguma consideração, Rafa? Fala aqui para ficar gravadinho lá para nós. Eu queria só fazer um comentário que me lembrou essa questão dos cavaleiros. Recentemente, acho que foi na abertura das Olimpíadas, teve uma história de um cavalo branco saindo aí, e aí teve uma repercussão em rede social que era o cavaleiro branco, é o anticristo, não sei o quê. Mas, assim, primeiro que a gente vê que
é um desenrolar ao longo da história, não é uma coisa que ainda não aconteceu, mas é uma coisa que está acontecendo, né? E segundo que, se a gente for pela interpretação mais aceita, o cavaleiro branco ou é Jesus ou é a palavra de Deus. Então, assim, às vezes umas ideias meio doidas que aparecem por aí e a gente acaba até, alguns, né, acabam sendo levados por umas ideias meio esquisitas aí. Perfeito. Essa posição, e a gente vai perceber isso, essa questão do cavaleiro que a gente apareceu nas Olimpíadas, que era o cavaleiro do Apocalipse e tal, a gente vai encontrar, e não é uma crítica, é uma constatação, a gente vai encontrar esse tipo de interpretação mais nos meios pentecostais, sem dúvida. É a forma de interpretação pentecostal, é essa. Que o anticristo virá, haverá um anticristo escatológico, isso é fato. Tessalonicenses deixa muito claro isso, que no dia do Senhor, Deus desfará com seu sopro maligno, iníquo, né, que é o homem da perdição, que se opõe a tudo que se chama Deus e se opõe a todo louvor e adoração a Deus. Está lá em Tessalonicenses. Mas não é o caso dos cavaleiros, como a gente pode perceber. Não é o caso. E é boa a intervenção do Rafa, porque às vezes a gente vê isso na mídia, a gente recebe isso no WhatsApp, a gente vê isso no Instagram, e a gente começa a ficar confuso. É ou não é? Meus irmãos, não é. Não é isso que foi mostrado, porque o cavaleiro não foi solto agora. Né? A gente viu, tá? Ele já está atuando, os cavaleiros estão atuando. Mas que virá um anticristo, virá. Aí você pode até falar, olha, realmente o cavaleiro era o anticristo no dia que o anticristo surgiu, mas o anticristo é inevitável, ele virá. Mas o cavaleiro não representa o anticristo, embora alguns defendam essa posição. Mais alguma dúvida? Eu ia falar uma coisa, mas me fugiu. Se eu esqueci é porque é mentira. Diz o velho ditado. Se esquecer é porque é mentira, não é, Paulo? Não é isso que o povo fala? E é isso, e a gente encerra então esse nosso ciclo. A gente visitou até o capítulo 7 de Apocalipse. Espero que os irmãos tenham gostado, se edificado. Se os irmãos tiverem alguma sugestão a ser feita a respeito das nossas aulas. Eu sei que às vezes parece maçante recapitular as últimas aulas, mas é importante porque a gente acaba tendo uma audiência rotativa. Pessoas que não participaram das outras aulas precisam ser contextualizadas para a gente poder dar seguimento, porque senão fica sem sentido a aula. Então peço a compreensão dos irmãos, né, nessa questão. Às vezes parece maçante, mas é bom também que os irmãos vão relembrando, rememorando e consolidando o aprendizado, consolidando o que aprenderam quando a gente repete. Beleza? Então não fiquem bravos comigo por isso não, é importante ser dessa forma. Amém? Vamos orar então?